Muito bem, crianças. Agora que nós já vimos o vídeo, eu vou ler para vocês algumas informações sobre a extinção no nosso país. Você sabia? Mais de 1.000 espécies fazem parte da lista de animais em extinção no Brasil. Os dados de 2016 são do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Boa parte deste problema se deve ao grave desmatamento de florestas nativas, destruindo o habitat de diversas espécies, caça e pesca desenfreada, ação predatória dos seres humanos para comercialização, além das queimadas, construção de hidrelétricas e poluição. Problemas que afetam também os seres humanos, principalmente nos centros urbanos. Então, crianças, se nada for feito, ou se muito pouco for feito, daqui a algumas décadas, mais de 1.000 espécies de animais no país podem não existir mais. Então é uma questão muito séria que tem que ser discutida, né? E atitudes têm que ser tomadas. Agora, veja o mapa a seguir. Este mapa é o mapa do Brasil e nele aparecem as regiões e os estados brasileiros. E também os animais que correm o risco, né, que estão em perigo de extinção. Por exemplo, né, no estado do Amazonas, o peixe-boi e o tamanduá-bandeira. Lá no Mato Grosso do Sul, a onça-pintada. Em Mato Grosso, no estado de Mato Grosso, a arara azul. Em Minas Gerais, o lobo-guará. E no Espírito Santo, a tartaruga marinha. Então, são apenas alguns animais, né? E mostra também em alguns estados do Brasil. Agora, nós faremos algumas atividades em relação a esse mapa. Antes de iniciar, eu vou pedir para vocês fazerem um cabeçalho no caderno. Exercício 1. Esse mapa representa os estados do Brasil. Nele estão localizados alguns animais que estão em perigo de extinção. Veja as fotos e complete a legenda com o nome de cada animal. Então, você tem aqui, ó, qual animal que está na letra A? Você vai voltar ao mapa e você vai escrever o nome do animal. Aí já tem uma dica aqui, né? Só você completar, tá bom? Podem fazer. 2. Esse mapa mostra algum animal do nosso estado, Paraná, ameaçado de extinção? Então, nós moramos em Londrina, no estado do Paraná. Vocês vão voltar ao mapa que mostra todos os estados brasileiros e alguns animais que correm o risco de extinção. E vocês vão ver se eles colocam no estado do Paraná se tem algum animal ali que aparece no mapa. E vocês vão escrever se sim ou se não. 3. Em quais estados o mapa mostra animais que estão ameaçados de extinção? Então, são 5 estados que aparecem animais ameaçados de extinção. Por exemplo, Mato Grosso, então vocês vão escrever Mato Grosso e colocar os outros 4. Não se esqueçam de usar letra maiúscula para escrever os nomes dos estados, porque são nomes próprios. 4. Escreva um título que possa ser dado a esse mapa. Vamos voltar ao mapa? Nós temos aqui um mapa do Brasil e esse mapa está sem título. E esse mapa, ele traz um assunto para nós, né? Ele mostra uma coisa muito importante. Qual é essa questão que ele mostra? Qual é o assunto desse mapa, né? E mapa de que país que ele é? Então, com essas dicas, vocês vão elaborar, vão pensar em um título e vão escrever no caderno de vocês. Agora, nós vamos ler as informações da página a seguir, publicada em uma revista de divulgação científica para crianças. Ela traz a ficha técnica de um animal também ameaçado de extinção. Leia as informações da página com bastante atenção. Aumentar aqui um pouquinho para vocês. Então, a página é essa, ó. Galeria, bichos ameaçados. Procura-se. Então, temos aqui a imagem do animal que está ameaçado e também do lado esquerdo aparecem 3 desenhos que mostram os motivos pelos quais esse animal está em processo de extinção, tá? E embaixo nós temos uma ficha descritiva. Como está muito pequena,
muito pequena a letra, então a professora colocou aqui do lado um pouquinho maior para vocês poderem enxergar, tá? Então nós vamos ter em destaque aqui, né? Nome popular e vem a informação, chorozinho de papo preto. O nome científico, o tamanho desse animal, o peso, local onde é encontrado, o habitat e o motivo da busca. Então, além da ficha descritiva, essa frase aqui, procura-se, chama a nossa atenção, né? Por que procura-se? Porque esse animal é um animal ameaçado, um animal que está em processo de extinção, né? Existem poucos dele, por isso que escreveu aí na página, procura-se. Agora nós vamos fazer algumas atividades do texto. 5. Só de observar a imagem, você saberia dizer sobre qual animal o texto vai tratar? Então, se você não tivesse lido as informações da ficha técnica, só olhando essa imagem aqui, ó, dá para saber sobre qual animal vai falar? Sim ou não? 6. A revista Ciência Hoje das Crianças, durante algum tempo, publicou uma seção chamada Galeria Bichos Ameaçados. A revista dedicou uma seção só para isso, por considerar um assunto muito importante. Os bichos ameaçados são animais em extinção ou animais fugidos do zoológico. Então, vocês comecem a copiar aqui, ó, os bichos ameaçados são e vão completar com uma dessas duas informações. Qual que é a correta, vocês completem. 7. Que a expressão destacada na página da revista indica que há dificuldade para encontrar esses animais na natureza. É uma frase que eu li e chamei a atenção de vocês quando eu li. 8. As fichas técnicas apresentam informações resumidas sobre algo. Na ficha da página da revista, o que será informado está em destaque e o restante da informação na sequência. Veja um exemplo. Então, nós temos aqui, ó, nome popular, que é o que vai ser informado. Então, está em destaque, ó, está com letras, né, mais fortes. E depois a informação. Qual que é o nome popular? Chorozinho de papo preto. Letra A. Copie o nome que os cientistas usam para o animal em destaque. Na ficha descritiva tem o nome científico deste animal. Você vai procurar e vai escrever. B. Escreva o título que corresponde a cada informação a seguir. Os estados brasileiros nos quais esse animal está presente, quanto mede e quanto pesa. Vamos voltar na ficha só para vocês entenderem. Então, aqui, qual que é o título, né, onde está aqui destacado, que aparece os estados onde esse animal é encontrado. Então, é o nome popular, é o nome científico, é tamanho, é peso, local onde é encontrado, habitat ou motivo da busca. Então, vocês vão copiar um desses títulos. Depois, né, fala quanto mede. Então, qual que é o título relacionado à informação quanto mede? Qual desses títulos aqui? E qual que é o título relacionado à informação quanto pesa? C. Qual o motivo da procura dessa ave? Também tem lá na ficha descritiva. 9. Além da imagem e da ficha técnica da ave, a página da revista apresenta outras informações. Elas estão representadas em um esquema com quadros ilustrados e fios indicativos que apontam para itens que influenciam o processo de extinção desse animal. Relacione com as cores da legenda o que esses elementos indicam. Então, aqui, nós temos desse lado aqui alguns desenhos que mostram, né? Tem 3 desenhos aqui, ó, essas toras de madeira, o boi aqui nessa placa, essa plantação. Vão indicar as causas pelas quais esse animal está em processo de extinção. E aí vocês vão pintar com a cor. Qual aqui que é a criação de gado? Então, copiem primeiro esses 3 desenhos aqui esses 3 desenhos aqui, ó. Copiem no caderno de vocês, copiem o quadrinho também e vocês vão pintar de vermelho aquele que corresponde à informação criação de gado.
De amarelo, o que corresponde à informação corte de árvores no local desmatamento. E de verde, aquele que se refere a cultivo de cana-de-açúcar. 10. Quando a mata nativa é substituída por criação de gado ou grandes plantações, os animais perdem seu espaço natural, que é o lugar mais apropriado para viverem. Letra A. Por que cortar as árvores, desmatando a floresta, poderia prejudicar a vida do chorozinho de papo preto? Onde será que esse animal vive, né? Do que ele precisa? Porque se eu cortar as árvores, eu prejudico a vida dele. Letra B. Em sua opinião, por que a ave tem esse nome popular? Então, por que a ave chama chorozinho de papo preto? Para responder essa pergunta, né, por que ele tem esse nome popular, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que mostra essa ave, tá? Mostra essa ave cantando, aí vocês vão conseguir ver melhor como que ela é e vocês vão poder responder essa letra B aqui. Muito bem, crianças. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né, a importância de se preservar a natureza para poder proteger os animais, tá bom? Bons estudos para vocês e eu fico esperando as fotos das atividades no grupo. Até daqui a pouquinho.